o Sérgio Almeida pedindo notícias do Timão. O presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, concedeu uma entrevista agora à tarde e reafirmou algo que eu contei para vocês na semana passada de forma exclusiva. O Corinthians precisa de 2 milhões de reais para dispensar atletas da base. Os que podia ele já dispensou, restam alguns ainda que tem esse custo, tá? O presidente também descartou por completo qualquer história de redução do salário do Memphis Depay. Essa história surgiu entre setoristas do Corinthians, mas não tinha um menor cabimento. Imagina que o Memphis custa 6 milhões de reais por mês, com uma série de regalias. Qual é a chance de o pessoal do Corinthians bater na porta do Memphis e falar: Memphis, vem cá, tive uma ideia boa. A gente vai reduzir seu salário, tá? Você continua jogando aqui com as mesmas condições, mas a partir de agora a gente paga metade do seu salário, vamos pagar 2/3 do salário, o outro terço você abre mão. Claro que isso nunca vai acontecer, né? Então ele descartou essa possibilidade. Deixa eu trazer uma informação importante. Essa eu contei de forma exclusiva nesse domingo. O primeiro ano do contrato do Memphis Depay se encerra para efeito de contabilidade na quinta-feira. E por consequência, com o fim desse primeiro ano, o Memphis passa a ter direito, a partir de 20 de agosto, a 2 bônus. O primeiro por jogos, o segundo por gols e assistências, tá? Então, no mês de agosto, o Corinthians vai ter de pagar os mesmos 6 milhões de reais por mês, que já paga, além de 6 milhões e 300 mil reais pelo número de jogos. O Memphis conseguiu bater os 70% de participações em jogos. Nesse momento, o Memphis também tem direito a mais 4 milhões e 700 mil com gols e assistências. Isso porque ele tem 29 participações em gol e assistência. Se ele fizer um gol ou uma assistência contra o Palmeiras, em vez de 4,7 milhões, ele pega 6 milhões e 300 mil de bônus por gols e assistências. Então, só para vocês entenderem o quadro. No mês de agosto, o Corinthians é obrigado a pagar 6 milhões de salário, 6 milhões e 300 mil de bônus por jogos, e corre o risco de ter de pagar mais 6 milhões e 300 mil por gols e assistências. Dionísio Bepler, tem algum nome de jogador que possa vir para o Corinthians? Alguns nomes especulados. O Vitor Sá segue na pauta do Corinthians, os caras estão em tratativas. O Vitinho foi observado, foi analisado, mas não houve avanço. Sobre lateral direito, lá atrás, os caras tinham conversado com um jogador chamado Pastor, que joga em Portugal, mas a verdade, o próprio presidente disse hoje, né, há pouquíssimo dinheiro para circular. Então, o Corinthians precisa ser bem certeiro nas escolhas para trazer jogador bom e gastando pouco, tá? Rafinha Melchior, PP, ex-Grêmio, está no Porto. Não seria um bom nome para o Corinthians? Salve aqui de Aveiro, Portugal. Rafinha seria um ótimo nome, excelente. O PP é muito bom jogador, já chegou a jogar até de lateral direito no Porto, embora para mim seja um grande desperdício, ele é bom mesmo como atacante de lado de campo. Seria titular absoluto, peça fundamental no Corinthians, não tenho a menor dúvida. O Vitor quer saber se há chances de o Dorival cair no próximo jogo. Na quarta-feira, não. O que eu escuto é que o Dorival fica até o fim dos jogos contra o Palmeiras. O Corinthians pega o Palmeiras nessa quarta em casa, pega o Fortaleza no domingo em casa, brasileiro, e pega na outra quarta o Palmeiras no Allianz Parque, o jogo da volta da Copa do Brasil. Passou de fase e o Dorival continua sem problemas. Foi eliminado, e aí vai haver uma discussão interna para decidir prós e contras. A multa rescisória do Dorival é um problema, ele tem direito a mais ou menos 6 milhões de reais. A comissão técnica dele levaria mais 1 milhão de reais. Isso vai ser debatido entre as partes, tá bom? Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei: e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians. E olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem. Mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional.
e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São o Eliseu Angeleri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de o Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado por olheiros do PSV na partida contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Castelão, jogo que termina com uma vitória corintiana por 1-0. Não dá para dizer que ninguém do Corinthians brilhou, foi uma atuação discreta, com dificuldade, mas que foi premiada por uma boa jogada do Carrilho pela direita, cruzamento para o gol do Thales Magno. Vitória super importante para o Corinthians, que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, aí eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira o 0-0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade que havia chegado em abril. Pois bem, depois de 3 meses ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de 80 mil reais em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses 80 mil reais num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de 3 mil reais. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas
que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem um quarto desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda. Como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. Como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar dois, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado. Ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso há a possibilidade de punição ou de saída de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com um filme queimado, por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito
do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Só para completar, queria contar também que Matheus Bidu avançou para a renovação do contrato, o vínculo do lateral esquerdo se encerra no fim desse ano e será prorrogado, registrar ainda pichações contra Memphis Depay. Essas pichações aconteceram no Parque São Jorge e, entre outras coisas, a gente pôde ler fora Depay, salário em dia, futebol atrasado. Depay de ídolo você não tem nada, craque Neto 90, 91 e 97, nosso ídolo eterno. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.